uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui para tentar analisar em conjunto o que vem a ser esse contrato de fomento mercantil, também conhecido como factoring. É um contrato que realmente ele causa certa surpresa, inclusive dentro do judiciário, tanto é que existe um trabalho de esclarecimento que é desenvolvido por uma associação das empresas de fomento mercantil, chamada, a sigla é ANFAC, que ela não tem fins lucrativos e ela se propõe a desenvolver palestras, reuniões para esclarecimento desse contrato. Esse contrato de fomento mercantil pode ser analisado sobre vários aspectos. E eu fiz aqui uma análise do que de principal existe para que se possa ter uma noção exata, firme, sem dúvidas, e para que nós possamos afastar certas afirmações que não são reais em função desse tipo de negócio jurídico. Então aqui eu tenho uma exposição que vai ser mais ou menos a escala de tratativa da matéria, que é o contrato, princípios, interpretação, definição legal, leis especiais, garantia de aval e um entendimento judicial a respeito da matéria. Ou seja, acórdãos que já falam do fomento para nos alertar que, pelo menos dentro do judiciário, já há uma apreciação quase correta, eu digo ainda quase, porque há pequenos detalhes que devem ser ainda modificados e lapidados, né? E começando pela definição ou pela ideia do contrato. O contrato de fomento mercantil é um contrato que envolve duas empresas, sempre pessoas jurídicas. E é um contrato que, como não tem regulamentação legal, ele é um contrato atípico. E ele envolve, ou pode envolver, duas situações diferentes. Ou seja, a empresa que se dedica ao fomento mercantil ou ao factoring, ela pode ser contratada para auxiliar as suas empresas, as empresas clientes, que trabalham com venda e compra de mercadorias ou então com prestação de serviços, auxiliar essas empresas a se organizar dentro da sua estrutura. E isso porque as empresas que passam a ser focadas para o contrato de factoring são as pequenas e médias empresas, ou até micro, médias e pequenas empresas. Aquelas que têm certa dificuldade de acesso maior para benefícios, inclusive de ordem bancária, e que, portanto, trabalham isoladamente. E nesse desenvolvimento lhes falta um certo apoio administrativo, direcional, de gestão negocial. E quem oferece isso é a empresa de factoring. Então, um primeiro trabalho que é desenvolvido por elas envolve prestação de serviços. Esses serviços de gerenciamento que estão numa consultoria ou assessoria empresarial genérica. E ao lado disso, existe um segundo motivo do contrato, que é a aquisição, compra mesmo, dos direitos de crédito. Na realidade, os títulos que nascem da empresa cliente, consubstanciados em cheques e em duplicatas, essencialmente, podendo chegar até notas promissórias, mas é mais difícil. A essência é duplicatas e cheques. Esses títulos são adquiridos pela empresa de fomento e são cobradas, eles assumem totalmente a responsabilidade. E com isso, o benefício que existe é dar o capital de giro para a empresa cliente. Então, aquela empresa cliente que vendeu a sua mercadoria, que prestou serviços, ela cede os créditos e recebe o dinheiro para continuar a se desenvolver. E assim numa rotatividade, dando então um maior desenvolvimento empresarial. Então, o negócio jurídico atípico, né, que é desenvolvido, envolve a prestação de serviços e a aquisição desses direitos creditórios. Então, nós encontramos aqui como que se compõe subjetivamente o contrato de fomento mercantil. Então, nós temos de um lado que é o empresário de fomento,
que nós chamamos de empresa fomentadora ou fomentador, conforme a consideração, que é sempre uma pessoa jurídica dedicada ao factoring e que presta os serviços e adquire os créditos. E do outro lado, no polo passivo, nós temos a empresa cliente, que é a fomentada, que é aquela que recebe o benefício e que será também uma pessoa jurídica representada por pequenas, médias empresas, podemos também incluir as microempresas, e que tem que ter uma atividade comercial. Essa atividade comercial ela é ou de venda de mercadorias ou de prestação de serviços. O objeto do contrato, então a composição objetiva, ela se dilui nas duas manifestações que eu expus, a prestação de serviço e a aquisição de créditos. Pode haver as duas, pode haver os dois objetivos no contrato, como pode haver somente um deles. Normalmente começa a tratativa com a aquisição dos créditos, que é para facilitar o giro comercial da empresa. E nessa aquisição, a empresa fomentadora, o que ela necessita fazer? Ela é obrigada a ingressar na documentação, na tratativa, na gestão da empresa, para saber a qualidade dos títulos e a qualidade dos clientes dela, para saber como que estão sendo desenvolvidas essas tratativas. Daí nasce obrigatoriamente a sequência da prestação de serviço para melhorar o relacionamento. E aí todo esse setor obrigacional da empresa cliente, essa preocupação administrativa e de gestão dos créditos, desaparece e é relegada para a empresa fomentadora. E com isso, o empresário passa a ter uma possibilidade maior de desenvolver a sua atividade. Temos um contrato inominado o atípico ou especial. Por quê? Porque não há legislação prevendo o contrato de factoring. Mesmo com o Código Novo, não está previsto. Há uma luta que já começou recentemente, em 1995, portanto há 15 anos, que ainda não terminou para uma legislação específica. Então, é um contrato atípico. Então, nós temos que analisar pela somatória dos objetos que são aquelas duas espécies, prestação, serviço e direito. Portanto, negócio jurídico, bilateral, óbvio, oneroso das duas partes, né? Sinalagmático, porque tem obrigações para as duas partes, né? Uma presta serviços, a outra recebe uma comissão chamada de fator de prestação de serviço, que é sobre os títulos e sobre a natureza da prestação de serviço. É consensual, evidentemente, e é de trato sucessivo, porque uma vez começada ou iniciada a tratativa com o contrato de factoring entre a empresa cliente e a fomentadora, ela vai se desenvolvendo na rotina do desenvolvimento do próprio negócio. Então, à medida que as vendas ou as prestações de serviços vão se somando, a empresa vai necessitando do valor correspondente aos seus créditos e das orientações que se tornam necessárias. Então, é um contrato de trato sucessivo, né? E é regido pelos princípios do direito civil. Então, nós temos que buscar no Código Civil, hoje a Lei 10.406, as ideias para tentar equacionar esse contrato dentro dos seus princípios. Aí, como todos já sabem, mas eu tenho que especificar, como todo contrato, ele se submete àquelas regras gerais, autonomia, relatividade e obrigatoriedade. E, em função do Código Civil novo, nós temos aquelas regras de interpretação, que foi o grande avanço do Código Civil, que é a aplicação da função social e do princípio da boa-fé objetiva, que não são, que são cogentes, independem da previsão das partes, e ela é de aplicação ex officio pelo juiz e pelo intérprete. Todo intérprete e todo juiz a aplicar esses dois princípios que estão nos artigos 421 e 422, que nós vamos analisar em seguida, né? Os princípios gerais, todos já sabem, autonomia de vontade. O contrato é livre, a contratuação é livre entre as partes, elas discutem as cláusulas
e essas cláusulas precisam ser bem discutidas, porque há vários itens que nós vamos, na medida da exposição, destacando, que podem ser regulamentados no contrato. Se não forem regulamentados, nós poderemos ter dúvidas a respeito, né? E aqui, nessa autonomia de vontade contratual, cumpre lembrar que o artigo 421 do Código Civil já mantém um erro técnico, né? Quando ele fala que a liberdade de contratar será exercida, etc. A liberdade de contratar não é essa que será exercida. Liberdade de contratar todos nós temos, todo ser humano tem por disposição constitucional. Todo mundo faz o que deseja. Ninguém faz ou deixa de fazer a não ser por sua vontade. Na realidade, o que se está pretendendo aqui é a liberdade contratual, ou seja, a discussão das cláusulas que vão ser inseridas no contrato. Então, nesse 421, nós temos que substituir liberdade de contratar por liberdade contratual. O princípio da relatividade é o feixe de obrigações que necessariamente só vinculam as partes do contrato. E no nosso caso, nós temos aqui as duas pessoas jurídicas. A pessoa jurídica que se dedica ao factoring e a pessoa jurídica que é a sociedade cliente. E, eventualmente, os corresponsáveis. Nesses corresponsáveis entra a figura do avalista, que recebeu do novo código uma consideração muito especial, inaplicável, indevida, que nós vamos analisar em seguida. O terceiro princípio é aquela obrigatoriedade, ou seja, aquilo que foi feito e convencionado entre as partes gera a força obrigatória para, eventualmente, nós exigirmos no momento em que houver o inadimplemento. E o não cumprimento do contrato se subordina à regra geral do artigo 389 do Código Civil, que repete o que existia no artigo 1056 do Código anterior, ou seja, não cumprida com obrigação, aquele que deu causa está sujeito às perdas e danos e todas as aplicações acessórias que um descumprimento pode causar. Então, logicamente que isso também vai se aplicar ao contrato de fomento mercantil. Mas o novo código, que saiu daquela ideia individualista que estava lá no artigo 928, ou seja, a obrigação ela é personalíssima, só envolve as partes e nada mais, a famosa pacta sunt servanda fechada, né? Ela passou para se modelar por um princípio mais amplo, que é especialmente a grande inovação, que é a responsabilidade objetiva e também a função social, que estão dispostas nesses dois artigos. Aqui eu trago de novo, especificando cada um deles, né? E esses dois princípios são sempre de aplicação pelo juiz. A responsabilidade objetiva significa o problema ético, ou seja, quem contrata quer realizar aquele objetivo do contrato. Então, a vontade que as partes tiveram no momento da contratação, ela tem que ser preservada e ela vai ser interpretada pelas cláusulas que foram lavradas. De maneira que cada uma das partes procure não causar fraudes ou enganos ou dúvidas no curso da elaboração contratual. Então, nós temos na contratação e na execução do contrato. Ali também a boa-fé objetiva, ela tem que existir. É totalmente diferente da boa-fé subjetiva, que é o problema da má-fé, no momento que o indivíduo resolve descumprir. Aí que tem que demonstrar a culpa, etc. Não é esse, isso sempre existiu. O que não existia era essa responsabilidade objetiva, que ela exige que as partes se mantenham coerentes com a vontade que é criada dentro da contratação inicial. E a função social é no sentido de que tudo aquilo que é contratado não é válido apenas entre aquilo que as partes quiseram. Nós temos que vislumbrar o que socialmente aquela contratação pode gerar. E, eventualmente, em prejuízo de A ou de B, não importa. Mas importa é preservar que, dentro da sociedade, aqueles princípios de lealdade, de honestidade sejam mantidos, além daquilo que as partes desejam.
inicialmente. Então, essas duas regras de interpretação são amplamente aplicáveis. E quando entrou em vigor o Código, se colocava uma dúvida. Bom, mas esses dois princípios, eles não vão eles podem ser aplicados desde logo, mesmo nos contratos realizados ainda sob a égide do Código anterior? Então surgiu essa dúvida, porque pela regra geral, os novos fundamentos somente poderiam ser aplicados a partir da vigência do Código Civil. Mas aí nós temos essa regra fundamental das disposições transitórias do artigo 2035, que ele ressalva que mantém-se as regras do Código anterior, mas nos seus efeitos nós podemos aplicar as regras do novo Código. E essas duas regras de interpretação, esses princípios que integram o contrato, a responsabilidade da boa-fé objetiva e a função social, elas vão ser aplicadas no momento da execução do contrato. Execução que no nosso caso aqui é de trato sucessivo. Então, à medida que o contrato vai se desenvolvendo, nós vamos poder aplicar esses dois princípios com ampla possibilidade. Então, o próprio Código, ele autoriza que, desde logo, esses dois princípios do 421 e 422 serão aplicados a todos os contratos, mesmo naqueles que foram lavrados no período anterior, sob a égide do novo contrato. Aqui, só lembrando, né, a boa-fé objetiva, que tem por objetivo esse conjunto de manifestações de lealdade, honradez, veracidade, integridade, clareza dos contratos, que nós sempre lutamos por isso. Nada de cláusulas ocultas, duvidosas, não. Eu tenho que colocar no contrato aquilo que realmente as partes desejam, com a maior boa-fé possível, com a maior legitimidade possível. Um não quer enganar o outro. E também nenhum dos contratantes quer descumprir o contrato. O contrato foi feito para ser cumprido. Portanto, o descumprimento tem que ser encarado como uma exceção, que aí vai receber a interpretação devida. Na conclusão do contrato, eu tenho isso, e na sua execução também. Ou seja, depois que eu estou na execução do contrato e que eu vejo que houve algum inadimplemento, eu vou voltar às origens e dizer qual foi a natureza da contratação que eu fiz, qual foi a boa-fé que eu introduzi no contrato. Então, no nosso, eu entrego títulos que foram emitidos pela empresa cliente, títulos que, evidentemente, supõem que foram lastreados em venda e compra real, em prestação de serviço realmente praticada. Eu não vou pensar numa duplicata que não corresponde à venda de mercadorias, nem a uma prestação de serviços que não foi prestada ou foi prestada irregularmente. Não, isso não entra na nossa cogitação, porque isso é contra o princípio da boa-fé objetiva. Então, a entrega dos títulos significa entrega de títulos bons, efetivos. Aí, quando eu chego na execução do contrato, e eventualmente a empresa fomentadora, ao cobrar do cliente, do devedor, não do cliente, do devedor, recebe como resposta a informação de que aquela tratativa não existiu, aquela tratativa foi fraudulenta, ele tem o direito de se voltar contra a empresa cliente para exigir dela a responsabilidade. Esteja isso previsto no contrato ou não. Por quê? Porque eu aplico a regra da boa-fé objetiva. Aquele título irregular não era assim que foi aceito. Ele foi emitido e me foi transferido em função da realidade daquilo que foi convencionado. Então, em função disso, eu aplico na execução também o mesmo princípio da boa-fé objetiva. E trouxe aqui uma manifestação jurisprudencial a respeito dessa alegação que eu lhes fiz. Ou seja, quando o fato negativo pode ser imputado ao cedente. Então, cedente é a empresa cliente, a fomentada. Então, ela continua responsável
pela realidade daquele negócio. O princípio da função social, ele pode ter várias aplicações, mas uma delas salta muito, é muito visualizada no âmbito do contrato de fomento. Porque o contrato de fomento, como ele trabalha com títulos que são emitidos e postos em circulação, eu pressuponho que não exista qualquer atividade subretícia, duvidosa no desenvolvimento do trabalho apontado como mercantil por parte da empresa cliente. E o governo ele estabeleceu como controle das atividades negociais financeiras a COAF, que é um órgão que busca saber a origem das quantias elevadas para saber se elas são originárias de uma atividade ilícita ou eventualmente ela possa ser produto de lavagem de dinheiro. Então, em função da Lei 6.613 de 98, que está ali embaixo, que trata especificamente da lavagem de dinheiro, as empresas de factoring, de fomento mercantil, são obrigadas a relatar a esse órgão da União todas as dúvidas que eventualmente elas constatem quando forem trabalhar com as suas empresas clientes. E essa responsabilidade é de tal ordem que, se for omitida, elas ficam arroladas como corresponsáveis pelas irregularidades que eventualmente tenham sido aplicadas pelas empresas clientes. E essa determinação se encontra nos artigos 9º e 11 da Lei 9.613, dizendo expressamente que as empresas de arrendamento mercantil, leasing, e aqui eu coloquei destacado as de fomento comercial, factoring, né, são também corresponsáveis por indicar ou para indicar a esse órgão os indícios de crimes que eventualmente eles venham a constatar. Se eles silenciarem, eles serão corresponsáveis. Então, isto dá uma ideia, dentro do contrato de fomento mercantil, da função social que esse contrato exerce. Ou seja, vinculando os próprios empresários desse fomento, que tecnicamente nada tem a ver com o desenvolvimento dos trabalhos das empresas clientes, mas que eventualmente ficam vinculadas se omitirem por certas irregularidades que sejam constatadas. E essas irregularidades serão constatadas, porque a empresa fomentadora vai ingressar nos livros, nas tratativas daquela empresa cliente, né? Definição legal. Disse a vocês que não existe regra legal definindo o factoring ou definindo o fomento. Entretanto, contudo, mas, porém, todavia, como eu sempre costumo dizer, o imposto de renda não poderia passar ao largo. Ele tem que se preocupar com essas empresas, que é também um meio de faturamento de impostos. E aí temos, então, aqui dentro dos limites do imposto de renda, a primeira definição nossa do que vem a ser, para eles, o que eles interpretam, as atividades de fomento mercantil para fins de tributação. Ou seja, prestação contínua, trato sucessivo e cumulativa, pode haver mais de dois tipos de atividades, de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e receber, prestação de serviço em gênero, e mais, compra de direitos creditórios, resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviço. Então aqui tem uma definição, e muito boa definição, aliás, ela é utilizada ainda hoje para nós definirmos. E isso está na lei, especificamente a última manifestação, é essa lei 9.249 de dezembro de 95. Já havia essa definição na lei anterior, a 8.981, depois ela foi repetida também na lei 9.430 de 96. Depois disso, manteve-se o mesmo critério até hoje para efeitos de tributação. Então, aqui nós temos uma definição legal, mas
na estrutura da sociedade. Isso ainda não existe. Muito bem. Não existe ainda a lei, mas existe o projeto. Então esse projeto começou em 1995. Né? Dentro da celeridade do Poder Legislativo, né? Ainda não saiu a lei. Então, no projeto inicial, que é o 230, que começou no Senado, então veio a definição, né? Entende-se fomento mercantil, repete-se o que está na lei, né? Só muda-se aqui, conjugada com aquisição prosoluto de créditos de empresas resultantes de vendas mercantis, etc. Essa parte aqui convém já desde logo esclarecer. Conjugada com aquisição de créditos. Prosoluto. Por que prosoluto? A empresa de fomento, veja bem, ela adquire os créditos, ela compra. Como que ela faz isso? Por uma cessão de créditos, evidentemente. Por endosso nos títulos, que é o modo de transferir os títulos. Então ela adquire e retira da empresa cliente toda a responsabilidade. Toda a responsabilidade passa para a empresa fomentadora. A empresa de fomento, ela que assume. Se o cliente não pagar, ela que vai sofrer o prejuízo. E ela não tem ação de regresso direto, simples, contra o cliente. É uma responsabilidade que ela assume. Para isso, ela faz uma defasagem no preço, né, que representa a comissão que eles cobram, e é uma atividade de risco. Então, lógico que o fomento é uma atividade de risco. Para isso, o fomentador tem que ter pessoas aparelhadas para poder examinar os títulos, para que ele não aumente mais o seu risco. E ele pode recusar títulos que não estejam perfeitos na sua configuração. Mas uma vez assumida a obrigação de aquisição do crédito, ela é definitiva. Sai a empresa cliente e fica o relacionamento entre a empresa fomentadora e o devedor. E o modo que isso ocorre vai estar tratado no contrato de fomento mercantil, que tem que ser escrito, evidentemente, porque são várias cláusulas diferentes e adaptáveis, né? Então, essa aquisição prosoluto isto significa, ou seja, definitivo. É para a solução dos créditos em função da empresa. Então, eu entreguei o crédito, eu, empresa, cliente que vendi, que prestei o serviço, me desvinculo. Exceto, lembre-se, quando houver fraude, se for duplicata fria, se for duplicata vinculada à prestação de serviço. Se eventualmente a empresa cliente, embora tendo entregue o título, receba do seu cliente o valor correspondente. Isso ele não pode fazer. Se ele receber, ele tem que repassar para a empresa fomentadora, porque ele trabalhou com um contrato de fomento mercantil. Então, fora essas irregularidades, ele se desvincula. E com isso, o que ele tem de benefício? Ele recebe o dinheiro à vista daquilo que vai ser recebido a prazo pela fomentadora, e o capital de giro dele, ele fica sempre em movimentação e ele vai ampliando o seu negócio. Pelo menos esse é o sentido da boa-fé objetiva da contratação efetivada, né? Esse projeto recebeu depois um novo alento em 2000 no Senado Federal. Então, deu-se uma nova reformulação, aí houve o desmembramento das prestações de serviços, que foram especificadas em 3 incisos aqui, né, para valorizar, e colocando no parágrafo único a possibilidade de, além daqueles serviços, ser efetivada a compra de créditos. Na realidade, a compra de créditos, como eu disse a vocês, é o primeiro elemento alavancador do contrato. A prestação de serviços lhe segue, mas a legislação aqui deu uma inversão. Finalmente, agosto de 2010. Agosto de 2010, fizemos uma nova reformulação, substitutivo do Senado, né, de 2007, que já houve a tratativa. Só que eles resolveram mudar toda a redação, ampliaram o sistema nacional e internacional, o que significa que agora, aprovado no Senado em agosto, volta para a Câmara para ser novamente discutido. Quando isso ocorrerá, não sabemos, vamos aguardar, né? Mais alguns anos provavelmente, né?
E, curiosamente, agora nesse novo decreto, nesse novo substitutivo, eles incluíram aquela lei do imposto de renda, 9.249. Então eles deram um nome, né, substituíram também o nome, né, era dispõe sobre as operações de fomento mercantil, factoring e dá outras providências. Inverteram e o nome da lei agora passa a ser dispõe sobre o fomento empresarial e altera a lei 9.249, definindo o fomento. Na realidade não altera muito, mas deu um novo contorno na definição. Fomento empresarial, aqui pelo menos algo a ser elogiado. Aplicaram a regra ao novo critério do Código Civil, que agora prevê o direito de empresa. Então não é mais o comércio que é exercido, é a atividade empresarial. Ótimo, nessa parte, ótimo. Depois ela esquece disso e comete uns enganos que nós já vamos analisar. Qual é a definição? Está agora no artigo 2º. Agora sim, a elogiar, houve a inversão. Houve a inversão. O que estava no parágrafo único passou para o caput, a parte principal. E no parágrafo único ficou o acessório, ou seja, o sistema que ocorre no fomento. Começa-se com a venda dos créditos, é o trabalho inicial, para dar o capital de giro. Em função disso, a empresa cliente sente a necessidade de ter a ajuda da fomentadora, e aí contrata a prestação de serviço, e é o que eles fizeram. Então, o contrato é aquele pelo qual uma parte transmite a outra total parcelamento os créditos decorrentes de suas atividades. Ponto. Parágrafo 1. Eventualmente podem ser praticadas, e aqui vem o rol da prestação de serviço. Esta já é uma definição mais coerente com a realidade, o fato da existência do contrato. Agora, essa lei agora vai voltar para a Câmara, já deve ter voltado, deve estar nos escaninhos da Câmara e vai ter um relator, vai ter o desenvolvimento, comissões, etc. E vamos lá ver até quando nós teremos. E se houver modificação, tem que retornar para o Senado, né? Aqui um resumo, então, o fomento, né, o que ele resulta numa consultoria que envolve prestação de serviço e uma reorganização financeira da empresa. Na realidade, se nós observarmos isso daí, é uma verdadeira recuperação extrajudicial. Essa é uma verdade, porque o micro e o pequeno empresário, ele não se encontra estimulado ou não tem meios para progredir, ele precisa de um apoio de uma pessoa interessada, né? Especializada, um técnico, e esse técnico é a empresa fomentadora. Tá? Então esse é o contrato, então, forma escrita. Depois de tudo que eu disse, para que eu possa saber quais são as cláusulas, como não existe lei definidora, óbvio que só o contrato escrito que pode regulamentar o fomento. Então, se entrar no judiciário, se vocês receberem no escritório alguém que diz, eu trabalho com fomento mercantil, primeiro item, mostre o contrato, para eu saber os itens para eu poder analisar a sua pretensão. Se não houver contrato, não há fomento mercantil. Não existe o verbal. Primeiro porque eu não tenho um contrato, ele é atípico, ele é inominado. Então tudo que é contrato atípico e inominado, ele tem que vir na forma escrita. Particular, não precisa ser pública, lógico, evidentemente, porque não tem nem lei. Mas no mínimo tem que ser escrito. Então a forma escrita é da essência. É essencial para a existência do contrato. E aí, a última legislação, por isso que eu disse que ela está mais perfeita, né? No seu artigo 3º, ela coloca expressamente essa exigência, esse requisito. Operações de fomento empresarial, nome técnico correto, reger-se-ão pelas disposições pactuadas em contrato escrito, observado o disposto nesta lei. Bom, então agora fechou o contrato de fomento mercantil, que tem que ser na forma escrita. Conclusão: qualquer interpretação exige a prova do contrato, indemonstrada essa realidade, não há fomento. Aí pior, o que existe? Os títulos que não são do fomentador, entre aspas, daquele que se apresenta como titular, não são de fomento, portanto, é atividade usurária, como se dizia antigamente, ou atividade de empréstimo fora das instituições financeiras. E aí entra todo o critério de empréstimo, que muda toda a configuração.
Daí que nós temos, infelizmente, uma noção falsa de certas alegações de fomento que passam a ser consideradas como se fossem atividades de empréstimo, atividade paralela financeira que seria indevida. E é o resultado que ocorrerá se nós não tivermos o contrato escrito. Aí, logo, eu lembro da ideia, o que nós não podemos confundir quando nós trabalhamos com um contrato de fomento mercantil. Primeiro, não há relação de consumo. Primeiro, porque não existe destinatário final. Óbvio, eu trabalho com títulos alheios que ainda vão ser executados, eles vão ser substituídos e eu faço a tratativa de suplementação antecipada dos valores respectivos, não há destinatário final. E são duas pessoas jurídicas. Não aplico a Lei 8.078, que é o Código do Consumidor. Não há empréstimo e nem operação bancária. E isto hoje reconhecido expressamente pelo Banco Central, hoje que eu digo é desde 1998, 2000, que foi inclusive por resoluções já afastada a atividade. Ou seja, a atividade dessas empresas de fomento ela é nitidamente empresarial, comercial. Não tem nada de atividade bancária. E se houver atividade bancária, ela vai sofrer intervenção, ela não pode funcionar. E existem compras de créditos, que são os títulos. Esses títulos agora passam a uma outra nomenclatura. Muitos não gostam, mas eu acho muito própria. São os recebíveis. A duplicata, que não é minha, é do outro. O cheque pré-datado, que não é meu, é do outro. Eu recebo para quê? Para receber do seu devedor. E antecipo o dinheiro para o fomentado, que é o cliente que deu origem aos créditos correspondentes pela sua atividade. Então, realmente são recebíveis. E é assim que ele é tratado no âmbito do contrato de fomento. Os recebíveis. Quem são os recebíveis? Ou quais são os recebíveis? São as duplicatas e os cheques. Cheque, só uma observação, que faria adiante, mas é bom logo falar. Cheque pré-datado. Primeiro, não existe cheque pré-datado, ele é pós-datado. Então todo mundo fala, que eu vou emitir um cheque pré-datado. Na realidade, eu estou pós-datando. Porque eu emito hoje para ser pago daqui a um mês. É cheque pós-datado. Mas na intimidade, ele é chamado de cheque pré-datado. Mas na realidade, pré-datado não é. Porque se ele for pré-datado, ele vale dinheiro, pode ser descontado no mesmo dia. Aliás, qualquer cheque não pós-datado pode ser descontado a qualquer momento. Mas não é esse o objetivo. Esse cheque pós-datado, conhecido como pré-datado, na realidade é uma fórmula de eu substituir notas promissórias, duplicatas. Eu mudo o sentido do cheque. Ele passa a ser um título e não aquele cheque, dinheiro à vista, que pode inclusive gerar estelionato, a não manutenção do valor na conta da pessoa emitente pode lhe causar problemas, porque ele tem que ser honrado na data. Ele é dinheiro vivo. O cheque pós-datado não. Ele é para vencimento escalonado. Tanto é que nós colocamos bom para tal data. É aqui o pós. Ele é pós-datado. E é esse cheque que substitui o equivale e que o micro e o pequeno empresário usam muito. Agora nós estamos entrando na época de Natal, quantos cheques pós-datados, ou pré-datados, como se costuma falar na prática, serão emitidos e serão negociados, serão transformados em dinheiro nos negócios das empresas de fomento. Nomenclatura. Como é um vínculo novo, nós temos que estabelecer um sistema. E aí envolve também a nomenclatura. Como que eu vou trabalhar com as partes, com o próprio contrato, qual o nome que eu vou dar a isso. Então, a empresa de factoring é a fomentadora, ou factor. Factor significa o fazedor. Facere, em latim, é fazer. Factor é aquele que faz. Portanto, é aquele que produz, é aquele que fomenta. Então eu vou dizer aqui que ela é a fomentadora. Aí vem o erro clássico que vocês vão encontrar, inclusive, na jurisprudência. Vocês vão querer encontrar na jurisprudência fomento mercantil, vocês vão encontrar. Agora, se vocês colocarem lá fatorização ou fatorizador, vocês vão encontrar mais jurisprudência por causa desse erro.
faturizador ou contrato de faturização. Isso não existe. Não há fatura. O que é faturização? Haveria a compra da fatura? Não. A fatura é apenas um documento que a Lei 5.474 exige quando o comerciante, o empresário, ele fatura por mais de 30 dias, ele vende com mais de 30 dias de entrega. Então ele é obrigado a estabelecer uma fatura. E se ele for colocar no giro comercial o valor correspondente, ele emite simultaneamente a duplicata. Tanto é que normalmente saem os dois títulos, a fatura, valor total, e mais as duplicatas que representam os pagamentos parciais daquela fatura. O que vai ser negociado é a duplicata. Esse é o título de crédito. É esse que vai ser objeto aqui do contrato de fomento. Portanto, faturização, faturizador, faturizada são expressões errôneas que não cabe no fomento mercantil. Tá? Da parte do cliente é a fomentada, não é faturizada, mesmo raciocínio. A remuneração não tem nada de juros, é uma comissão ou fator de compra. Né? Uma comissão pelas prestações de serviço, fator de compra, que é o que as partes estabelecem em função do valor dos títulos. Qual vai ser a defasagem que eu vou contratar? Ela é variável de 2% a 3%, 4%, dependendo das tratativas, né? Que vai ser o lucro da empresa fomentadora. Empresa fomentadora que paga imposto de renda, COFINS, PIS. Ora, são 7 tributos. Não sou tributarista, mas são 7 tributos incidindo sobre esses 3 ou 4%. Título de crédito passa a ser recebíveis. Pró-soluto, sim, para a empresa fomentadora, porque ela recebe e é dela, o risco é totalmente dela. A empresa emitente, ela se desloca, ela não tem mais responsabilidade. Né? Então, por isso que ela é chamada de pró-soluto, ou seja, resolvido, não é para o futuro. Pró-solvendo é quando eu entrego títulos que vão ser pagos na medida em que o tempo for passar nos seus devidos vencimentos. Aí é pró-solvendo. O deles não. Eu venho, recebo e é meu título. Pró-solvendo, por isso que o negócio de cessão é definitivo. Não tem retorno, a não ser quando houver fraude. Né? O objeto é a prestação de serviço ou compra de títulos recebidos, que é esse contrato inominado que nós já vimos. Aqui vem a primeira crítica à nova lei, né? Que aquele substitutivo do Senado, logo no seu artigo 1º, antes de definir o que é fomento, erro técnico, né? Quando eu vou falar sobre algum assunto, eu digo primeiro o que é o assunto. Depois eu posso dizer como que eu vou chamá-lo. Mas eu não vou dizer, olha, eu vou chamar o que eu vou falar daqui a pouco, eu vou chamar de A, B ou C. Eu tenho que inverter. Primeiro tem que dar a definição, para depois entrar nos detalhes. Não é que eles já inverteram, né? Então ele disciplina o contrato de fomento, no parágrafo único ele diz: para os fins desta lei, são sinônimas as expressões fomento empresarial, fomento mercantil, fomento comercial, faturização e factory. Bom, primeiro, elogios máximos, quando usou da expressão fomento empresarial. Como eu disse a vocês, se adaptou ao novo sistema civil, que é o direito de empresa. Portanto, o comerciante, ele é empresário, e é como tal ele é tratado. Então, o fomento se destina a ele, tem que ser fomento empresarial. Está aí o nome correto. Não compliquemos. Se o mercantil, o comercial, o que alguns chamam de faturização e factoring, se é equivalente ou não, isso é doutrina, isso é jurisprudência que vai mencionar. Isso não pode estar em texto da lei. Imaginem vocês se o compromisso de compra e venda começássemos a dizer, olha, o compromisso de compra e venda, ou a promessa de compra e venda, dando um sinônimo. Não. Eu sei que quando eu falo em promessa, estou falando em compromisso e vice-versa, mas eu não ponho isso na lei. Na lei eu sou específico, o meu nome é esse. É o quê? É fomento empresarial, tal como está na definição. Então, entre isso e a definição já existe um choque. E eu não necessito fazer. E o pior, fez e fez errado, porque faturização jamais é nome digno e representativo do fomento
mercantil. Então, ratificou aquilo que é irratificável. Então, isso é um erro técnico que precisa ser corrigido, mas teremos tempo ainda suficiente, né? Isso daqui eu trouxe aqui só para lembrar, né, que a Lei 5.490 fala na fatura, no artigo 1º, que nada tem a ver de título de crédito, né? Representa apenas o montante das mercadorias vendidas por espaço superior a 30 dias de entrega. Aí eu sou obrigado a emitir a fatura, a valor em tempo inferior não. Mas isso é só para fundamentar esse aspecto. Agora, uma análise específica. Na transferência dos títulos de crédito, nós nos colocamos em duas posições diferentes, né? Então, esse fomentador, ele faz um contrato de fomento mercantil, estabelece as cláusulas, tudo que ele vai fazer com o cliente. Então, ele vai receber títulos, ele diz, olha, coloca uma cláusula, você, empresa cliente, se compromete a notificar cada um dos seus devedores de que agora eu sou o titular dos títulos. Ou eu digo, esta obrigação é minha. Eu vou esclarecendo todas as cláusulas com as quais nós vamos trabalhar dentro do contrato de fomento mercantil. E quando eu falo em aquisição de títulos, automaticamente eu estou me reportando a uma cessão de direitos de crédito, né? Porque eu não estou comprando mercadorias. Eu uso compra e venda para mercadorias ou para imóveis. Quando eu tenho direitos representados por títulos, eu falo em cessão. E o modo pelo qual essa cessão vai se consolidar será o modo pelo qual os títulos são transmitidos. Então eu preciso entrar na órbita dos títulos. Então é um endosso que vai ser feito em cada título, que vai dar a titularidade para ele poder executar o devedor, etc. Então são feições do título. Então nós temos um embate aqui de duas regras. Eu tenho a regra do contrato de fomento, né, que não está disciplinada em lei, só em projeto, mas que eu sei o que já é reconhecido pela jurisprudência. Então, pelo menos temos doutrina e jurisprudência reconhecendo a sua existência. E eu tenho, de outro lado, os títulos. E os títulos são regados por leis. E aí eu fico na dúvida. E agora? Vou aplicar as normas que estão no Código Civil sobre os títulos de crédito, que agora o novo Código assumiu, né, a partir do 887 ele assumiu, ele trata dos títulos, ou vou aplicar a legislação especial, que é subdividida, inclusive, né? Eu tenho para cheque, eu tenho para notas promissórias, eu tenho as leis uniformes, que estão aprovadas por decreto, né, recentes, 1966, 1908, tudo isso está em vigor ainda, né? Então, toda essa tratativa, como fica diante do Código Civil? Então, é uma dúvida a ser solucionada à luz do Código Civil. Tá? Temos tudo expressamente tratado, né? O próprio Código Civil, no artigo 903, já faz a distinção. E diz, salvo disposição diversa em lei especial, tá, rege-se os títulos de crédito pelo disposto neste Código. Ou seja, ele coloca a primazia. Um cheque, uma duplicata, vai ser regida por que legislação? Pela lei especial. A Lei 7.357 para os cheques, a 5.474 e legislação que se acrescentou para as duplicatas. Então a legislação especial prepondera. Naquilo que a lei especial não tratar, aí eu aplico o Código Civil, o que é muito pouco. E naquilo que eu teria que aplicar é inviável, como nós vamos ver depois. Tá? Então, em primeiro lugar, eu tenho essa norma do Código Civil, mas como a gente sempre procura fundamentar, e eu como venho lá do judiciário, tudo que eu falo dou fundamento, isso é um vício, mas é um vício bom, que a gente tem que aprender a fazer mesmo em qualquer situação. Não bastaria haver essa regulamentação. O próprio Código, no artigo 2045, me leva a essa conclusão, porque ele não revoga nenhuma legislação especial. Aliás, ele não revoga nenhuma legislação. Ele deixou tudo para o intérprete. O intérprete que vai saber se ele vai aplicar a lei já vigente quando ele entrou em vigor ou não. E aqui, a única coisa que ele realmente tirou da vigência é a primeira parte do Código Civil recente, né, de 1850. O resto ainda continua vigente. Só. O resto, nossa interpretação.
Aí nós descemos para outra lei recente ainda vigente, que é de 42, que é a lei de introdução ao Código Civil, e ele me dá a resposta no parágrafo, especialmente no parágrafo 2º, né? A lei nova que estabeleça disposições gerais, Código Civil, né? A lei nova, Código Civil, a parte não revoga nem modifica a lei anterior. Então toda a gama de leis especiais que regem os títulos são leis especiais. Elas não estão revogadas pelo novo Código Civil. Por quê? Porque não o dizem expressamente e não são com elas conflitantes. Pelo contrário, elas se integram. Elas só se aplicam naquilo que a nova lei não tratar. Então eu tenho, além do artigo 903, eu tenho a parte final que não afastou a legislação e ainda tenho a aplicação do artigo 2º e parágrafo 2º dessa lei. Para evitar qualquer dúvida, trouxe até a aplicação de tudo isso que eu falei em relação ao cheque nesse acórdão do STJ do ministro que se aposentou, Humberto Gomes de Barros, em que ele fala da preponderância da lei especial que permanece em vigor. Então, é só uma fundamentação a mais, que já é a interpretação do judiciário na sua instância máxima nesse campo de atividade. Para evitar dúvida também, eu acho interessante citar essa posição do Ricardo Fiuza, que foi o relator do novo código, né? E que ele ressalva expressamente esse aspecto. Olha, toda legislação especial, inclusive da lei uniforme, não está revogada pelo novo código, ela se mantém vigente. Então, só naquilo que foi inovar, que foi de inovação, é que eventualmente ele pode se aplicar ou não. Então, esta é uma visão a respeito dos títulos de crédito. E aí, agora, fechamos mais ainda a ideia da empresa de fomento dentro do âmbito geral, ou seja, recuperação extrajudicial pela dupla função que ela exerce, né? E agora chegamos naquilo que eu acho que é uma das situações mais delicadas. Mais delicadas porque nós não temos ainda a posição da jurisprudência a respeito. Então, na realidade, está entregue a todos nós na interpretação dos casos que vão surgir, e vão surgir muitos. Quando o título de crédito é transferido, logicamente ele traz o devedor principal e traz também as garantias. E a garantia que se nos apresenta, como são títulos de crédito, cheques, duplicados, é o aval. É o aval que tem uma importância muito importante, porque no momento em que o cliente exigir o aval, ele deve, pelo menos espero, né? Ele deve conhecer o avalista, sabe que ele tem bens que poderão garantir um eventual não cumprimento por parte do devedor principal. Então o aval integra. É uma responsabilidade solidária. Lembra no início, no aspecto subjetivo, eu tenho a empresa fomentadora, eu tenho a fomentada e eu tenho os devedores solidários, que são os avalistas, né? Como é título de crédito, tem que ser avalista, não pode ser fiador. E aí vem a inovação do aval, e que nós vamos interpretar à luz daquele artigo 421, da função social dos contratos. Tá? Então, a função social do fomento na transferência do crédito, da duplicata, do cheque. Então, o que aconteceu de novidade? Em primeiro lugar, o mais simples, o Código Civil prevê expressamente a existência dessa garantia. Porque nós podíamos até cogitar que ele não tivesse essa previsão. No 897 ele diz, não, o pagamento do título de crédito, que contém a obrigação de soma determinada, pode ser garantido por aval. Então aí temos o aval do Código Civil, que o aval existe. Então o aval na duplicata, o aval na nota promissória, o aval no cheque são reais, segundo o Código Civil. Então esses recebíveis que vão se integrar nessa garantia passam a receber esse aval como mais um responsável pelo pagamento do título, né? E o título de crédito, né,
quando ele é preenchido, ele tem requisitos específicos que estão nas leis respectivas. Então eu não posso introduzir nenhum dizer diferente nos títulos de crédito, não tem valor nenhum, é cláusula não escrita. Então eu tenho uma programação, uma verdadeira programação daquilo que vai estar no título. E nada mais, nada menos. Então por isso que ele vale pelo que ele é. E o Código Civil fala isso, expressamente, não é só a lei especial. Então ele diz, o título de crédito, documento necessário do exercício, somente produz efeito quando preenche os requisitos da lei. Que lei? Das leis especiais que geram os títulos. Então o aval que está nele contido também está sujeito àquilo que determina a lei correspondente. Aí o que nós tivemos de novidade? No âmbito do direito de família, artigo 1647, passou-se a exigir que quando as pessoas, o avalista, quando ele for casado, então casamento, o aval que for inserido no título terá que ter a aquiescência do cônjuge correspondente. Então, o marido ou a mulher avaliza o título, isoladamente não teria valor. Teria valor só se acompanhado da autorização do outro cônjuge. Tá? Daí que vem, é salvado o disposto, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, fazendo um zoom, uma aproximação. Ele não está exigindo que o cônjuge seja avalista do outro, que aí é diferente. Se os dois assinarem como avalistas, ótimo, tem a integração da responsabilidade total. Não, não é isso. Aquele que não assina com avalista tem que dar a autorização do outro. Como? Por hora não importa. Eu sei que no título não pode ser. Então aqui nós temos o acréscimo, né? Ele não pode, sem autorização do outro, fazer o quê? Prestar fiança ou aval. Prestar fiança, tudo bem. Fiança é contrato de direito civil, sempre existiu, já tem jurisprudência, tem súmula, já está decantado, né? O aval não. O aval, como ele é uma garantia própria dos títulos de crédito, ele se basta pela assinatura individualizada. Não importa se a pessoa é casada ou não é casada. Aquele que assinou é responsável. Muito bem. Agora não. Agora tem que ter autorização do outro. Menos o regime da separação absoluta. O regime da separação absoluta é aquele em que as partes fazem o pacto, né? Determinam que nada vai se comunicar, os bens são separados para os dois cônjuges e eles têm autonomia de atividade plena, a plena de atividade. Então, para essas pessoas casadas no regime da separação absoluta, eu não preciso da autorização do outro cônjuge. Bom, primeiro item, comparando com o código anterior, de 1916, eu vejo que é só na fiança que o marido não pode outorgá-la sem o consentimento da mulher. Né? E o código anterior, numa situação bem interessante, né? E a mulher não pode fazer tudo aquilo que o marido também não pode fazer sem ela. Um jogo de palavras. Né? Então, no fundo, a fiança precisava de autorização de ambos. O aval, não. O aval é autônomo. Agora, aqui nós já abrimos um parêntese, nota de rodapé. O título, ele é livre. Eu tenho o maior duplicado, passo para ele. O cheque, passo para ele. Tem um aval, ótimo. Como que eu vou saber se a pessoa é casada no regime? Primeiro, saber se é casado o avalista. Já é uma dificuldade que não tem identificação dele. Só o nome e a assinatura. Se for casado, eu tenho que ver... na separação? Então, onde está o pacto antinupcial? Para saber que eu não preciso. Olha só, o que eu vou exigir no momento da circulação do título, saber se a pessoa é casada, se for casada, qual é o pacto adjeto, o pacto antinupcial que foi lavrado, e tudo isso no negócio que é feito, para um vencimento daqui a 15 dias, um mês. Está desfeito o negócio, ninguém vai fazer esse negócio. Não, então deixa aqui o título, que eu mesmo vou cobrar. Você não chega à realização, porque são elementos externos do título que eu não posso exigir. Vamos adiante. O aval isolado gera, né, a possibilidade de rescisão, 1642. Então o título se torna anulável, ele não é nulo, ele é anulável. Então eu vou ter que entrar com a ação.
Eu vou ter que entrar com a ação. Quem vai entrar com a ação? Quem tem interesse? Qualquer um, não. O interesse é direto de quem? Do outro cônjuge. Só ele pode entrar com essa ação. Ninguém mais pode interferir no negócio alheio. Senão nós estamos perdidos, nós temos que vincular as partes. Então é o outro cônjuge que vai entrar com essa ação. Quando? Aí entra a hipótese. Até 2 anos depois de terminada a sociedade conjugal. Olha o tempo. É uma prescrição de 2 anos, que nem é prescrição, já é prazo decadencial. De 2 anos depois de terminada a... E se nunca foi terminar essa sociedade, está em aberto a possibilidade de anular o título. Veja as influências disso no âmbito comercial, empresarial. Você não tem mais tranquilidade. Então eu esqueço do aval, então não preciso do aval. Aquela obrigação solidária de valor excepcional perde todo o seu interesse. Ou seja, onde está a função social que o intérprete tem que aplicar quando vai interpretar o contrato, a lide? Desapareceu. Nós estamos desobedecendo a regra do próprio Código Civil. Tá? Então, a minha tese é de que inaplicável a previsão da exigência do aval no âmbito dos títulos, quando as pessoas casadas forem. E vocês sabem que em direito discute-se muito, né? E eu sempre digo aos alunos, ainda bem, porque graças a isso todos nós estamos sobrevivos, advogados, juízes, promotores têm atividade, porque se todo mundo se entendesse, nós estaríamos perdidos, estamos desempregados. Então, dentro dessa primeira ideia, já surgiu a pessoa dizer, bom, quando as pessoas forem casadas é assim. E quando elas tiverem união estável também, olha, porque é um raciocínio, né? Poxa, a pessoa não é casada, mas ela vive em união estável, mais estável do que o próprio casamento. Então, ali, o aval vai precisar também da assinatura? Não, fica em aberto, porque a lei não fala nada. Aí eu interpreto e falo, não, a lei só fala em cônjuge, ponto final, etc. Mas é uma outra discussão em aberto, né? Então eu acho que a minha posição é, não se pode aplicar isto. Mas por que? Eu tenho que dar a minha fundamentação. A primeira dela é o princípio dos títulos, a literalidade e a circularidade, que são requisitos fixos e que continuam a existir. Então todos os títulos, que isto já é inclusive previsto na lei uniforme, que rege os títulos, eles têm essa característica de agilidade nas transações. Então quando eu coloco o avalista, ele tem que entrar com responsabilidade boa, solidária, independentemente da situação pessoal dele que não está exposta. E aquele que adquirir esse título tem que recebê-lo com essa mesma garantia, sem necessitar de exigências paralelas, que não podem ser inseridas no título, inclusive. Senão eu teria que ter, com todos os avais de pessoas casadas, grampeado no título o pacto, a certidão de casamento, para saber qual é o regime correspondente. E se for da separação absoluta, quando eu não vou precisar, precisa estar com um pacto antinupcial, o que é um absurdo. Então, o princípio da literalidade e circularidade, que é para movimentação rápida, fica prejudicado com essa exigência do Código, né? Segundo, agora eu volto para o Código Civil, uma posição mais sólida ainda. Consideram-se não escritas no título a cláusula de juros, a proibitiva de endosso, a excludente de responsabilidade pelo pagamento ou por despesas, e a que dispense a observância de termos e formalidades prescritas, e a que, além dos limites fixados em lei, exclua ou restrinja direitos e obrigações. Eu grifei essa parte final. O que exclui ou restringe direitos e obrigações. Ao exigir que o aval da pessoa casada seja acompanhado com autorização do outro cônjuge, que não o subscritor do avalista, eu estou restringindo o direito no título de crédito e estou infringindo o próprio Código Civil. Então eu tenho lá no 1647 uma afirmação e ele esqueceu, né? Esqueceu, entre aspas,
que no 890 ele já não permite isso. Não pode haver essa restrição do direito do aval, que indevidamente ele incluiu. Então eu elimino tudo isso pelo próprio Código Civil, né? A circularidade dá segurança ao negócio. Então eu, quando recebo o título assinado, que foi emitido pelo devedor e mais pelo avalista, eu tenho a segurança de que aquilo é um negócio perfeito, um negócio bom, vantajoso, que compensa eu antecipar e dar movimentação no capital de giro da empresa fomentada, né? No entanto, se eu for exigir outras coisas que não aquilo que pode estar no título, eu vou estar realmente impedindo a circularidade, que é o que eu disse a vocês. Eu vou ter que exigir com o título a certidão de casamento, o pacto antinupcial, né? Daí eu sempre imagino o sentido contrário. Não, mas eu não preciso, eu preciso da autorização. Mas a autorização pode ser dada no próprio título? Não, não pode, porque os dizeres do título são expressos. Eu não posso, senão eles são considerados como cláusula não escrita. Então, se o cônjuge for lá e dizer, autorizo o aval, esquece, paga. Isso aqui não vale. Então, eu tenho que ter um documento à parte. Então, voltamos à mesma situação. Vou ter que ter o título e o documento à parte em que a pessoa autoriza a praticar o negócio. Agora, e essa autorização, como que ela deverá ser? Por escritura pública ou escrito particular? Se for por escritura pública, ela tem mais força. Se for por escrito particular, precisa estar com a firma reconhecida porque representa o direito material. Não é o processo, não é o artigo 38 do CPC. Precisa ter firma reconhecida. Então veja as dificuldades que impedem a circularidade, né? E tudo isso vai contra o quê? O 421 do Código Civil, que é o princípio da função social. Então a função social do aval irrestrito só com assinatura é para dar uma celeridade no âmbito empresarial e comercial, não para restringir. Então, outra vez, o próprio Código Civil, ele me proíbe. Bom, fechando, para evitar dúvidas, houve em 2002, né, antes de entrar em vigor o Código Civil, o STJ reuniu e estabeleceu uma jornada de direito civil para discutir sobre o novo Código. E eles estabeleceram vários enunciados. E já naquela época, já se falava do enunciado a respeito do aval, dizendo que ele não pode ser exigido na figura da autorização do outro cônjuge. Então, o aval não pode ser anulado por falta de vênia conjugal, de modo que o inciso 3º do 1647 apenas caracteriza inoponibilidade do título ao cônjuge que não assentiu. Ora, isso já é jurisprudência estabelecida, né? Se eu tenho um título, a pessoa é casada, eu que estou trabalhando com o título já vou saber que se não houver o pagamento e eu me insurgir contra o avalista, eu só vou poder inserir no patrimônio daquele cônjuge. Ele é casado no regime da meação, cuidado, na penhora vou penhorar só metade, vou respeitar a meação do outro cônjuge. Então ele ingressa com embargos de terceiro e vai ganhar a ação, e eu vou pagar os honorários, que pode ser maior que os títulos, o valor do título. Então eu sei que eu tenho restrições, mas isso é o giro normal. Então eu sei que a assinatura de um só, se for casado, dependendo do regime, eu vou ter que restringir a garantia patrimonial. E isso é amplamente reconhecido. Daí que vem a inoponibilidade ao cônjuge que não concordou, mas nós já sabemos que é o sistema anterior, que aplica-se também à fiança. Criou-se uma jurisprudência no sentido de que a fiança ela não é nula, é anulável. Mas quem subscreveu é um co-obrigado e responde com o seu patrimônio particular. Isso a jurisprudência trabalhou e eu aplico aqui para o avalista da mesma forma, né? De tudo que eu falei, então nós temos uma série de princípios estabelecidos, mas são estabelecidos em torno do quê? De doutrina, de um projeto de lei que não sai do projeto e daquilo que se discute a respeito. Então a preocupação é, mas e o judiciário? Como é que ele está vendo esse contrato de fomento? Então é o que eu chamo aqui de antecedentes judiciais. Aqui eu citei os melhores, evidentemente, né? Que tem muitos
muitos acordos que eu prefiro nem mencionar, que não estão perfeitos, só vão trazer confusão. Mas estes aqui dão a perfeita ideia, né? Boa fé na execução, aquela boa fé objetiva, né? Veja que esse acordo, ele é de 1996, mas lendo esse acordo, eu sei que eu estou aplicando a responsabilidade objetiva, ou seja, aquilo que foi convencionado pelas partes quando lavraram o contrato. E começa nessa frustrada expectativa do cessionário. O cessionário é a empresa de fomento mercantil, por força do contrato de factoring, de receber o valor por fato imputável ao cedente. Então, o que o cedente deve ter aprontado? Ele recebeu o valor, embora já tenha cedido, ele recebeu o valor. Ou o título é uma duplicata sem lastro em venda mercantil. Ou a prestação de serviço não foi completada. Então, ele é o responsável pela não possibilidade de exigência do título. Se isto ocorrer, ele passa a ser o responsável e a empresa de factoring não vai arcar sozinha. Ela não vai receber, mas ela vai poder se voltar contra o cedente. Então, isso em 1996. Isso nada mais é, nada menos, do que a aplicação da responsabilidade objetiva. Ou seja, quando as partes contrataram, elas tinham a intenção e diziam, da parte da empresa cliente, esse título é bom, é resultado de venda mercantil efetiva, pode receber. O outro acreditou nessa realidade e eu mantenho isso vivo em toda a execução. Descaracterização do contrato de fomento. É um trabalho do advogado. Se vocês forem ingressar em juízo e forem demonstrar a existência, terão que fazê-lo de forma clara, exibindo o contrato, exibindo todos os requisitos que foram aqui expostos, né? Aqui é do Rio Grande do Sul, uma descaracterização que houve do contrato de fomento mercantil. O advogado que era pela empresa de fomento, louco da vida, porque inclusive eu incluí isso aqui, porque ele já me falou que houve um erro de julgamento, mas infelizmente esse erro de julgamento até hoje não foi afastado, portanto eu mantenho. Não há prova escrita do contrato de fomento, não foi levado ao processo nenhum elemento para demonstrar que existiu a tratativa. Não é contrato escrito, não tem alegação, ficou em aberto. Portanto, não existe fomento. Não existindo fomento, o que haverá? Haverá empréstimo, que é o que no corpo do acórdão ele traduz, né? Então, o valor foi realmente, não se ajusta ao factoring, não existe, portanto, ele é um empréstimo, vai ser tratado como um empréstimo normal. Então, isso afasta toda a alegação que foi feita pelo fomento mercantil. É um problema de caracterização do contrato. A outra, a impossibilidade de cobrança, e que vai para a empresa cliente. É mesmo que já diz, a responsabilidade da fomentada, né? Aqui, ela deu causa ao não recebimento dos valores correspondentes. Essa não causa que aqui está, depois na fundamentação, é o recebimento da parte do valor diretamente do cliente. Então, embora tendo havido notificação, tudo, a empresa cliente, tendo já recebido o dinheiro, recebeu também do cliente. E aí, então, deu a responsabilidade que ela não perdeu. Aqui vem, no corpo do acórdão, vem a explicitação, então, do que foi descoberto na ação que foi objeto dessa transação, né? Ainda a responsabilidade da empresa cliente, isso daqui é um acórdão, aliás, isso eu recomendo, que ele é muito bonito, longo e bonito. 612 e 423, relatado pelo Lanciano Degli, ele tem duas partes. Numa primeira parte, ele mantém a autonomia dos títulos. Mas, no caso presente, era cheque, e quando da emissão do cheque para resolver pendências da empresa, as duas partes, a empresa fomentadora e a empresa fomentada, estavam presentes. Então se sabia que aquele cheque não era produto de prestação de serviço e nem de venda mercantil. E, no entanto, ele entrou no negócio da fomentadora.
não poderia. E aí depois houve a oposição, porque ele representava um valor acima do realmente devido. E aí negou-se a possibilidade de execução do cheque para a empresa. Então acolheu-se a exceção pessoal que foi feita. Então é um caso bem típico. Então nessa parte, voto vencido, vencedor, etc. Né? Muito bonito. Então também é um problema, aí que vem a fundamentação. Aqui só para interessante, veja aqui a terminologia, né? Faturizadora, faturizada, faturizador, né? Faturização, o erro técnico que não deveria existir, né? Atividade de fomento. O que é atividade de fomento? Eu tenho 2 acordos aqui, esse do ministro Luiz Fux, que é agora de 2008, que ele explicita qual é a atividade do fomento mercantil, que é tudo aquilo que nós já vimos que vai estar na lei, que é na doutrina a gente já afirma, né? Prestação de serviços e aquisição de direitos creditórios, né? Usa da terminologia do factoring na modalidade convencional. Até isso ele acertou. Existem 2 tipos básicos de fomento. Um é chamado convencional e o outro é chamado de maturity. O convencional, a empresa fomentadora recebe todos os títulos e paga a empresa fomentada. Então o capital de giro já passa imediatamente para a empresa fomentada, sem ideia do vencimento do título. Ainda que o vencimento do título seja para 30, 60 dias, não importa. Ele paga antecipadamente a empresa fomentadora, que é a finalidade do fomento, desenvolver o capital de giro. E existe o outro, maturity, que não é tão aplicado, mas é passível de aplicação. Maturity significa vencimento. Então a empresa fomentadora não paga à vista imediatamente quando recebe os títulos. Ela paga a empresa cliente nas datas do vencimento. Então ela recebe hoje títulos com vencimento para 15 de dezembro. Ela já recebe os títulos, faz as tratativas de comunicação do devedor, etc., mas só vai pagar a empresa fomentadora na data do vencimento. Haja o não recebimento, aí que vem o fomento. Ele assume o risco. Isso tudo que eu recebi eu vou lhe pagar no dia do vencimento, e não haverá falha. No dia do vencimento ele paga o valor correspondente. Essa espécie maturity, que é uma das espécies, e aqui ele usa da convencional, que é a mais usada, pagamento à vista da parte da fomentadora, né? Então até isso ele faz essa distinção. Humberto Gomes também ele faz essa distinção num outro acordo, 992, também muito bom, que ele analisa o factoring convencional, dizendo toda a atividade, etc., os sacados, o valor, os créditos, tem que ser derivados do exercício de atividade empresarial, enfim, denota a existência do controle total. Não confusão com instituição financeira. No início do factoring, nós vamos nos reportar mais ou menos a 1982, ele começou a se desenvolver quando foi criada essa ANFAC, que é a associação que congrega as empresas de fomento mercantil. Discutia-se e o próprio Banco Central achava que era atividade financeira. Só com o tempo ele foi entendendo e afastou definitivamente. A jurisprudência, essa eu trouxe aqui, que é de 98, portanto razoável, né, no tempo, que afasta qualquer vínculo de financiamento ou empréstimo no âmbito da atividade empresarial comercial do factoring. Então temos um lastro em um recurso específico, e como eles, muitos outros, né? Eu trouxe um aqui que ele puxa a fila, né? Um que eu destaquei. Problema de não notificação. Esse daqui é um acórdão que surgiu, mas eu coloquei, mas eu acho meio duvidoso. É um problema de notificação ou não do devedor, né? No caso aqui, ele está apenas defendendo que a circunstância do devedor não reclamar sobre o protesto, então ele não reclama sobre o protesto, então eu posso cobrar o título. E eu vou cobrar o título como? Por uma ação monitória, né? Uma ação monitória porque ele já estava vencido, etc., ou era uma nota promissória. Enfim, eu posso cobrar por
uma ação monitória. Na ação monitória ele pode se defender e dizer o que ele quiser sobre o título e a responsabilidade permanece. Então, eventualmente, a faturizadora pode não receber. Aqui ela, inclusive, foi obrigada a pagar danos pelo ato indevido do protesto que ela fez. Meio duvidoso isso, né? Aqui é aquela alegação famosa das exceções pessoais que não podem ser opostas ao portador do cheque. Quando vocês têm um cheque em mãos, o devedor, o emitente, não vai poder apresentar as exceções pessoais que ele tem contra o lastro inicial, as pessoas que se vincularam inicialmente. Então, o portador do cheque, ele tem a liberdade, ele vai receber o cheque ainda que o cheque seja indevido. Ele vai ter o direito de receber. A tratativa, no mais, é só entre as partes originárias. Então, exceções pessoais que não podem ser apresentadas, está aqui reconhecido. E, aliás, o próprio artigo 25 da lei do cheque fala expressamente sobre essa realidade, né? Aqui o problema da ação monitória, que eu coloquei, mas não tem assim tanta importância. E esse aqui é a autonomia dos títulos de crédito ou recebíveis, já utilizando a expressão do contrato de fomento, né, como orientação básica e predominante. E aqui fala-se de uma duplicata aceita. Duplicata aceita. Ponto final, tem que ser paga quem apresentar, não há dúvida, tem uma plena autonomia, inclusive dentro dos negócios jurídicos voltados para o factoring. Aqui é um problema de distinção entre juros e taxa de serviço, que muitas pessoas chegam no fomento e dizem, olha, mas é indevido, porque, sobretudo na época anterior, que se falava em juros usurários, né, a usura. Os juros que estão sendo exigidos são esses, não existe juros. Né? Quando o contrato é lavrado, existe uma taxa pelo serviço. Os juros que vão existir do devedor pelo inadimplemento, a mora, os juros moratórios, que nada tem que ver com os juros. Então aqui é um acórdão falando sobre isso, que no factoring não há juros, mas existe um fator, uma taxa correspondente. Não pode haver garantia por nota promissória. Isto é também fundamental. O risco que existe na atividade de fomento é muito grande e ela faz parte do contrato, o fator de risco. Então, lavra-se um contrato de fomento e, espertamente, o fomentador exige que a empresa cliente assine uma nota promissória no valor total dos títulos que ele colocou à venda. Isso é indevido. Quer dizer, se ele não receber os títulos, pelo que ele recebeu, ele desconta e cobra o líquido da nota promissória. Isso é uma operação indevida no âmbito do fomento mercantil. E isso também já é reconhecido pela jurisprudência. Então, esses 13 acordos aqui é para dar a ideia de que o judiciário está já atento a esta vinculação do contrato de fomento mercantil. Então, hoje nós temos o quê? A doutrina e as decisões judiciais, mas tudo isso ainda precisando ser elaborado, ser melhor identificado, para que se construa uma verdadeira doutrina do contrato de fomento mercantil. E essa é a solução. Aí depois eu tenho conclusões, mas elas repetem tudo que nós já falamos, que não tem interesse no momento, né?